Você abriu o site lá da corretora, no Home Broker, vai comprar a sua ação, 12,75. Você sabe me dizer se esse preço é realmente um preço justo a ser pago por essa ação? O vídeo de hoje vai tratar sobre isso. Eu vou te ensinar um jeito de você achar facilmente, com uma continha de matemática, o preço justo dessa ação. E no final do vídeo, a gente te dá 4 indicadores para você analisar com mais critério os investimentos que você está fazendo e está comprando. Bom, eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Aqui eu te ensino a investir, a se educar financeiramente para a gente receber dividendos, proventos, bonificações de empresas, crescer nossa carteira de investimentos, fazer nossa renda passiva e crescer nosso patrimônio. Poder entender qual o preço a ser pago por uma ação. Basicamente, existem 2 métodos de ações no mercado de investimento. Por exemplo, a gente tem aquela empresa que está focada em crescimento, e a gente tem uma empresa que já é mais sólida e já distribui dividendos e rendimentos. O cálculo do preço justo, eu vou utilizar o método Décio-Bazin, é para ações de dividendos. Então é importante você saber isso dentro da sua carteira de investimentos. Aquela ação que você está comprando, ela é uma ação para crescimento, por exemplo, VEG, Raizen, Jalles Machado, Kepler Weber, ou se é uma ação já bem sólida, por exemplo, Vale, Banco do Brasil, BB Seguridade, BIM. Então, é preciso que você identifique se você quer uma ação pagadora de dividendos ou se você quer uma ação para crescimento. O cálculo é diferente para essas 2 empresas, tá bom? O cálculo do Décio-Bazin, ele visa ali a renda passiva dos dividendos, mais uma vez reforçado. Mas quem foi Décio-Bazin? Décio-Bazin foi um jornalista econômico que lançou um livro, ele era excepcional nos investimentos. Ele lançou um livro que chama Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Ele criou um método do cálculo do preço justo para ações de dividendos. Ele visava também empresas de altíssima qualidade, tinha como um mantra que os dividendos realmente importam numa carteira de investimentos, que a maior parte, 60% de uma rentabilidade a longo prazo, é por dividendos e reaplicando esses dividendos. Ele queria pagar um preço justo por essa ação. E ele lançou esse livro em 1992, tá bom? Décio-Bazin foi um dos maiores investidores aí do nosso mercado brasileiro, tá bom? Eu criei uma outra playlist que eu vou deixar no card aqui em cima, analisando os indicadores fundamentalistas. O preço teto, o preço justo, o que é um PL, o que é um ROI, o que é dividend yield, para você aprender também, tá bom? Clica no card que você vai ter acesso a esse conteúdo que vai ser bastante interessante e enriquecedor para o seu conhecimento. Mas vamos continuar aqui. Então, Décio-Bazin criou uns 5 mandamentos importantíssimos para a gente escolher a nossa ação e calcular esse preço justo. E empresas que têm boa liquidez, negociam um grande valor no mercado, fica fácil de entrar e sair nessa empresa, essa empresa fica mais em foco. Dividend yield anual de pelo menos 6%. A gente precisa ficar também atento aos fatos que a empresa está colocando no mercado ou que vem acontecendo com ela. Décio-Bazin era muito mais criterioso com isso. Se ele visse que a empresa estava sendo notificada pelos jornais, pela mídia de uma forma negativa, ele já vendia, se desfazia dessa empresa. Eu já tenho outra característica, não que eu seja alguém, mas eu falo assim, quando a gente estuda para longo prazo, você não se desfaz de uma empresa por um simples boato, você usa a análise fundamentalista, os balanços da empresa. Então, ficar atento às notícias também é interessante para a gente comprar numa oportunidade boa. Às vezes estão falando mal da empresa à toa, as ações caem, uma oportunidade para a gente comprar. É importante analisar se a empresa está endividada ou não, se ela possui esse endividamento, que é o que eu vou te fornecer no final do vídeo ali, qual que é o valor certinho, e para a gente ficar atento no rebalanceamento dos nossos ativos. Vai que daqui a um tempo a ação que a gente comprou pare de pagar dividendos, a gente faz a troca ali, o rebalanceio da carta, tá bom? Então essas são as 5 regras de Décio-Bazin. E como que a gente vai calcular o preço de uma ação, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo é você pegar o dividend yield do último ano em valor reais, não em porcentagem. Então, quanto que essa empresa pagou no ano passado, né? A gente está hoje em 2023, como o ano ainda não acabou, as empresas ainda vão pagar mais dividend. Então, a gente vai pegar do ano passado e
dividir esse valor do dividendo anual por 0,06, que é o 6%. Muito fácil, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui das ações do Santander, olha aqui embaixo na tela. Santander estava com preço de R$ 13,88 na data que eu busquei lá no site Status Invest para as ações preferenciais, Samba e Quadro. Então, em 2020, ele pagou R$ 1,46. Em 2021, R$ 1,48. Em 2022, R$ 1,17. Então, vamos pegar o exemplo aqui de 2022. Ele pagou R$ 1,17 de dividendo. Eu divido isso por 0,06, ele vai me dar o valor de R$ 19,50. Então, quanto maior é o dividendo, maior tem de ser o preço dessa ação, ou seja, o preço justo. É muito fácil de fazer isso. Então, basta você analisar o dividendo anual e dividir por 0,06, tá bom? Me diga uma coisa aqui nos comentários, você investe em Santander? Vamos pegar outro exemplo aqui, Taesa, por exemplo. Taesa é uma boa pagadora de dividendos. Então, o preço dela atual pelas ações units está R$ 35,03. Em 2020, ela pagou R$ 3,21, em 2021, R$ 4,50, em 2022, R$ 4,85. Então, teoricamente, um preço justo para pagar Taesa pelo método Décio-Bazin seria até de R$ 80,83. Diverge um pouco do que está do mercado atual, né? Eu vou te explicar isso mais para frente, então fique atento, tá bom? Vou pegar outro exemplo aqui, BB Seguridade também, excelente pagadora de dividendos. Então, em 2020 ela pagou R$ 2,78, 2020 R$ 99 centavos, 2022 R$ 1,96. Veja a diferença dos valores ali, dividindo por 0,06, de acordo com a questão do dividendo. Então, isso é um bom indicador para você que quer comprar uma ação, mas não sabe muito como calcular, de achar um preço que teoricamente seria justo por uma pessoa que estudou, que foi um jornalista econômico, que investiu por anos, teve uma rentabilidade absurdas. Investidor que diversifica a carteira também investe em fundos imobiliários. Vou deixar esse card aqui em cima sobre análise de fundos imobiliários para que você possa aí ver os vídeos e aprender cada vez mais e ter um bom retorno nos seus investimentos, tá bom? Clique aqui no card que você vai ter esse acesso, tá? Então, olha só, como eu prometi no início do vídeo, eu vou te falar os 4 indicadores para te nortear também, além desse único dividend yield de 6%. Porque conforme você viu aqui em Taesa, por exemplo, R$ 80 nessa ação, será que devo pagar ou não? Para você analisar de forma mais criteriosa. Geralmente, a gente que é investidor de longo prazo para renda passiva, gosta de comprar empresas que estão negociando num preço lucro de 10 ou menor que 10. Este PL, que é o preço lucro, né, o preço que você paga pelo lucro da ação, ou seja, você pode pagar até 10 vezes o lucro dessa ação, visando ali uma renda passiva futura, você vai ter um bom investimento a longo prazo, tá? Isso, de uma forma bem grosseira, quer dizer que ele te retorna em 10 anos o investimento que você fez lá. Por isso, um PL abaixo de 10 é mais ou menos ok. Ações de crescimento tem PL 30, 35, a VEG, por exemplo, né, 23, 30, então muito maior. Ações de dividendos, um pouquinho menor. Dividend yield de 6% pelo menos. Aqui a gente já tem um ROI acima de 15%, já até 10, 15% aceitável. Acima de 15%, muito bom, né? Então, se você escolher lá estratificar suas ações com ROI acima de 15%, acho que está interessante também. Uma coisa importante, lá o Décio-Bazin falou dívida sobre o EBITDA, né? No livro dele fala sobre isso. Então, se você não quer uma empresa que está super endividada, o indicador que você olha é o dívida líquida por EBITDA, né? É o tanto de dívida que a empresa tem pelos lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, certo? Até 3, 3,5 ainda está ok. Se você for analisar a Taesa hoje, está com 4,5 de dívida líquida por EBITDA. Ficar de olho, tá? Não é recomendação, não é para comprar nem para vender, não é para você fazer nada, é só para você entender esse indicador, certo? Então, quando for analisar uma empresa, você vai olhar esses 4 indicadores, você consegue ter uma filtragem mais expressiva, melhor para você escolher a sua empresa de dividendo específico. Vou pegar aqui, por exemplo, a Irani. A Irani tem um dividend yield. Esses são os indicadores de valuation do site Status Invest. O Irani tem um dividend yield de 6,87, teoricamente entraria na minha carteira, tá bom? De dividendos. Ela tem um PL abaixo de 10, olha aí, o segundo indicador de 6,41. O que mais que a gente pode olhar aqui nesses indicadores?
Aqui ela tem o EV/EBITDA também é interessante, 5,26. Vamos analisar os próximos aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu tirei os dois, né, o dividend yield e o PE. Aí eu tenho dívida líquida pelo EBITDA de 1,25. Tá vendo? Tá abaixo de 3. Tem também o ROI, de 38,49, certo? E outra coisa interessante, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido do investidor. Tudo sobre as ações, né? Então você investe lá e a empresa consegue crescer, evoluir, o lucro dela sobre o seu patrimônio que você investiu tá ali de 38%. Já embaixo, o ROI, ele analisa tanto o patrimônio líquido do investidor quanto os empréstimos que a empresa faz. Então é interessante também você ter um ROI sempre acima do ROIC, tá? Não são todas as empresas. Isso é só um adendozinho básico aí, tá bom? Então assim, para resumir esse vídeo, para analisar o método DSBazinho, você vai pegar o dividend yield do último ano. Se você quiser fazer uma média dos últimos 3 anos, eu acho mais legal, porque um ano é pouco para uma empresa a longo prazo. Então pega uma média dos últimos 3 anos, soma, divide por 0,06, que você vai ter o preço justo, se está dentro do que você paga ou não. Fora isso, você vai analisar basicamente esses 4 indicadores, que é o dividend yield acima de 6, um PL abaixo de 10, um ROI acima de 10 e uma dívida líquida por EBITDA abaixo de 3, abaixo de 3,5, 3. Certo? Entendeu? Me diga uma coisa aqui, o que você achou desse indicador do DSBazinho, de apenas dividir por 0,06? Você usa isso nos seus investimentos? Deixa um comentário, tá bom? Pra gente encerrar, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, se você se sentiu mais motivado, se você se sentiu ali grato por essa informação, deixa o like aqui como retribuição, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana, é muito importante que você se inscreva. Comente aqui embaixo quais ações fazem parte da sua carteira de dividendos. E quando que eu te vejo? No próximo vídeo.